Olá, cumprimentando a todos que participam dos eventos da Escola Milaré, a todos aqueles que nos acompanham aí nas mídias sociais. Hoje é com grande alegria que recebemos mais uma vez uma grande amiga, uma grande jurista, a doutora Isabela Pierce, que dispensa apresentação, dispensa qualquer comentário. Vou ler aqui muito rapidamente um brevíssimo currículo dela. A doutora Isabela, pessoa extremamente competente, extremamente inteligente e muito simples, e passou um currículo super resumido. A doutora Isabela é advogada, professora, pesquisadora em desenvolvimento sustentável, doutora e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, com estudos complementares na Universidade de Estrasburgo, na França. É diretora do Centro das Indústrias do Maranhão, CIEMA-FIEMA, e presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB do Maranhão. Autora desse maravilhoso livro que eu recomendo a todos, porque já tive a oportunidade de compulsá-lo por diversas vezes, Teoria Geral e Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, tivemos a oportunidade de fazer o lançamento dessa obra aqui em São Paulo, no ano passado, em um evento promovido pela Escola Milaré. Então, doutora Isabela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, para enriquecer aqui a nossa escola com o seu conhecimento, viu? Doutor Lucas, muito obrigada. É um prazer enorme estar voltando aqui. Ano passado foi a primeira vez que presencialmente eu estive aqui, mas já acompanho há muito tempo a Escola Milaré, muito em razão, claro, da grande deferência que eu tenho ao doutor Edson Milaré, desde a graduação em Direito, o estudo pelas obras dele. Durante o meu mestrado e meu doutorado, inclusive, citei as obras do doutor Edson nos meus trabalhos, e é uma grande honra para mim estar aqui agora com você, a outra liderança do escritório, fazendo esse programa. Vai ser um prazer muito grande a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado, doutora Isabela. E hoje vamos conversar um pouquinho, doutora Isabela, sobre o ativismo normativo e resultados opostos à proteção ambiental. Na verdade, é um tema que a doutora Isabela não só estuda, trata, desenvolve há muito tempo, que está aqui no seu livro, mas que tem tudo a ver com o momento atual que vivemos no Brasil. Então, doutora Isabela, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir para que a senhora nos forneça, então, a sua visão sobre o ativismo normativo. Sim. Observado em várias áreas da esfera ambiental, seus impactos no mecanismo de proteção, bem como nos avanços em direção ao nosso tão sonhado e buscado desenvolvimento sustentável. Bom, para falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo e dizer que desde o meu mestrado, o tema da democracia é um tema muito caro para mim. Eu sempre fui muito preocupada com os rumos democráticos da nossa sociedade, do nosso país, e da necessidade de, por um lado, nós seguirmos o princípio da legalidade, termos um país com um Estado de Direito forte, com segurança jurídica, e, ao mesmo tempo, a possibilidade das pessoas serem ouvidas, participarem da elaboração de normas, terem as pautas que elas consideram necessárias sendo discutidas e influenciando as decisões políticas. Pois bem, no mestrado eu escrevi um trabalho que depois virou um livro, não é esse, até virou um livro menor, sobre a democracia participativa, em que eu coloco a necessidade de nós termos um Estado, né, um Estado poder público, coordenador e uma sociedade civil plural e ativa. Então, eu entendo que o Estado não pode sozinho ser o protagonista da democracia, jamais pode ser o protagonista sozinho, porque senão nós cairíamos no Estado despótico, um Estado que pode tudo, que não é controlado pela sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade ela deve ser plural, ativa, ela deve ir sempre fiscalizando e controlando o poder do Estado e pautando temas que nós consideramos necessários. E quando eu falo de sociedade plural e ativa, por exemplo, eu estou falando também da academia, que está dentro da sociedade. Então, por exemplo, dentro da academia, nós vamos pautando temas e aqueles temas vão sendo levados ao Estado. Ao mesmo tempo, essa sociedade civil plural e ativa, ela tem essa função de controlar o Estado para que ele não se torne um Estado despótico, tá? Não se torne um Estado que viola princípios da legalidade, que viola princípios constitucionais que, por séculos, a gente demorou muito tempo para conquistar. Pois bem, então, esses meus estudos, por muita coincidência, eu os retomei agora recentemente, inclusive quando li uma obra
dos atuais vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Há cerca de 4 ou 5 dias atrás, tivemos a notícia de que os autores de Por que as Democracias Falham venceram o Prêmio Nobel de Economia. E eles têm uma outra obra, os mesmos autores, chamada O Corredor Estreito. E aí, eu relendo essa obra, eu acabei observando muita semelhança com aquilo que eu já tinha escrito lá atrás. O que é que eles dizem nessa obra, O Corredor Estreito? Que existem experiências históricas, né? Na história a gente vê experiências de Estado ausente, em que não existe um poder centralizado forte, e esse Estado, nesse cenário de Estado ausente, nós podemos ter uma guerra de todos contra todos, gangues que tomam o poder, né, um poder muito descentralizado, ou às vezes a gente nem tem uma guerra de todos contra todos, mas o poder ele fica na mão de clãs, na mão de líderes, muitas vezes patriarcais, e que grupos da sociedade muitas vezes são oprimidos por aquelas normas de costumes bastante rígidas. Vamos imaginar sociedades em que não existe o poder centralizado, e aí as mulheres são sempre muito contidas dentro do poder da família, né? Então, não é um cenário que nós queremos, um cenário de Estado ausente. No extremo oposto, nós temos um cenário de Estado despótico. Aí já é um cenário em que o Estado é absurdamente centralizado, controlador da vida das pessoas, e não tem rédeas. Ele vai aumentando seu poder sem nenhuma rédea. E aí, às vezes não, esse Estado despótico, ele inclusive é muito organizado, mas ele tem uma organização que, como eu falei, não considera as individualidades, não considera direitos individuais, e não tem limites para crescer. Ele vai crescendo o seu poder sem nenhum tipo de limite. Um exemplo disso, por exemplo, exemplo histórico, eu vou dar exemplos assim bem paradigmáticos para a gente não ficar falando de nuances, mas algo que é indiscutível, seria o Estado despótico do Terceiro Reich, da Alemanha, do nazismo, ou até mesmo a gente poderia falar do Estado comunista da China, quando, historicamente, aqui no século XX, ele impediu impediu a liberdade individual de muitos dos seus cidadãos, e isso provocou efeitos práticos muito danosos à sociedade. Eu posso citar a grande fome que na década de 50 a China passou, e relatos mostram que durante a década de 50, o Estado já estava muito organizado, centralizado, mas a insatisfação popular, o drama que a população vivia no campo, com a falta de comida, sequer conseguia chegar nas lideranças, porque os intermediários do Estado tinham tanto medo de levar essas informações às maiores lideranças, que essa informação ficava perdida, ficava tolhida. Então, não é esse tipo de Estado despótico também que nós queremos. E aí, a via do meio seria um Estado que esses autores vencedores do Nobel chamam de agrilhoado. O que seria um Estado agrilhoado? É um Estado que ele pode, inclusive, ser forte em diversos aspectos, na prestação de serviços, na resolução pacífica de conflitos, em resolver os conflitos da sociedade, mas ele nunca está solto para fazer o que bem entender. Ao contrário, ele está agrilhoado, digamos assim, com uma corda que ela pode esticar mais, esticar menos. E quem é que coloca essa corda no Estado? A sociedade. Ele está agrilhoado e continuamente controlado pela sociedade, uma sociedade civil, plural e ativa, como eu já tinha falado nos meus trabalhos anteriores, que vai constantemente fiscalizar e exigir que esse Estado não ultrapasse certos limites, que esse Estado cumpra o seu papel estatal de resolver os conflitos, de fornecer a justiça, de fornecer serviços públicos essenciais, mas que faça isso sem adentrar em direitos individuais, que faça isso dentro de princípios, o princípio da legalidade, de só exigir do particular aquilo que está na lei, de não exigir fora daquilo que está na lei, e do próprio processo de elaboração da lei ser um processo que ouça a sociedade, que não seja
arbitrário, que a própria lei, na hora de ser elaborada, não seja elaborada somente a partir da mente de uma única pessoa, não seja elaborada a partir de uma única caneta, né? Então, esse Estado agrilhoado não pode ser um Estado que uma única pessoa, com uma única caneta na mão, decide, seja a elaboração de uma lei, ou seja, outras decisões que vão impactar a vida de milhões de pessoas. Não, é um Estado que ele vai constantemente está sendo controlado pela sociedade, está ouvindo a sociedade, tá? Então, esse é o modelo de Estado que eu acredito que os autores que agora venceram o Nobel disseram que levam os países rumo à prosperidade. Tanto o Estado ausente quanto despótico, os modelos dos extremos, não levam à prosperidade, muito ao contrário, provocam, enfim, ou uma situação crônica de pobreza, ou levam a situações em que grupos inteiros, uma boa parte da população, sofre nas mãos de um Estado despótico. Então, a gente procura a via do meio, tá? Pois bem, então, nesse sentido, eu tenho visto na minha atuação, eu sou professora, como você colocou, então eu leio bastante, mas ao mesmo tempo sou consultora ambiental, né? Tenho uma empresa de consultoria ambiental, então tenho muito contato com empreendimentos que querem se instalar no meu estado onde eu moro hoje, Maranhão, tenho contato com empreendimentos que já estão instalados lá e tem que fazer todos os monitoramentos ambientais, as medidas ambientais, para continuar operando dentro da conformidade ambiental. Então, tenho muito contato com o mundo empresarial, sou também diretora do Centro das Indústrias, como foi mencionado. E nesse contato com o mundo empresarial, o que é que eu tenho observado? Que estão a existir muitas normas infralegais, normas regulamentadoras sendo criadas, né, por órgãos técnicos, por exemplo, pelos órgãos licenciadores, e, apesar de elas serem criadas com a boa intenção, eu não duvido da boa intenção, né? Por isso que eu digo que as intenções são louváveis, mas os resultados têm sido opostos, né? Os resultados têm sido reversos. Então, muitas normas técnicas, né? Normas regulamentadoras, como portarias, resoluções, instruções normativas, têm sido criadas com a intenção louvável de proteger o ambiente, mas, na prática, tem provocado um efeito reverso. O efeito reverso de desestimular atividades econômicas que são lícitas, que deveriam estar acontecendo no Estado para gerar prosperidade econômica, gerar emprego, renda, tributos para o poder público depois aplicar esses tributos em saúde e educação, por exemplo. Então, tem desestimulado esses investimentos, essas atividades econômicas regulares e tem, inclusive, impedido certos investimentos de chegarem no Estado, de empreendimentos novos chegarem. E em relação a pequenos e médios empreendimentos, por exemplo, tem, inclusive, colocado esses pequenos e médios empreendimentos muitas vezes longe da regularidade ambiental, porque eles não procuram a licença ambiental, acabam operando sem licença ambiental, e se não tem licença ambiental, não tem sequer o controle acerca de medidas que deveriam estar sendo exercidas. Pensem, por exemplo, na questão tributária, fazendo uma analogia. Se determinado tributo é tão alto, mas tão alto, que não tem como o particular pagá-lo, ou ele vai falir, ele vai fechar as portas, tá? Ou, se existir alguma brecha legal, ele vai buscar a brecha para não pagar aquele tributo, vai mudar o CNPJ da empresa, por exemplo, vai mudar o seu produto só para não pagar o tributo, vai buscar uma brecha legal, ou, em casos extremos, que acontece muito, na verdade, ele vai caminhar na ilegalidade, na não regularidade, tá? Então, vai sonegar um tributo. Então, isso eu tenho visto acontecer, principalmente em relação às duas primeiras hipóteses, do investimento não acontecer ou da empresa quebrar. Né, da empresa dizer não, ou da empresa mesmo dizer não, eu não vou mais fazer essa atividade, eu vou agora para outro ramo, porque essa daqui não está mais sendo possível para mim. E isso me preocupa bastante, porque, como eu falei, essas normas técnicas, elas são feitas, eu não
não deixo de reconhecer a boa intenção, são feitas dentro dos gabinetes das secretarias, gabinetes técnicos, né, dos setores técnicos, onde pessoas técnicas estudaram, por exemplo, aquela determinada área, estudaram na área de antropologia, na área de arqueologia, biologia, engenharias, etc. Então, elas têm muito conhecimento técnico e enxergam aquelas medidas como algo que vai proteger aquele valor que elas querem proteger, mas muitas vezes faltam o adequado conhecimento jurídico de como funciona o sistema normativo para essas pessoas, e elas acreditam que, através da portaria, pode-se pedir tudo, pode-se exigir tudo através de uma simples portaria. E não pode, porque você tem um sistema normativo que requer obediência às normas hierarquicamente superiores, requer obediência ao direito positivo, requer obediência ao que já está posto, e o direito ele vai evoluindo paulatinamente, vagarosamente, não vai ser uma única portaria que vai poder criar roda, né? E, ao mesmo tempo, além de, então, muitas dessas normas estarem maculando o sistema normativo, por falta de conhecimento mesmo de como funciona esse sistema normativo, eu já vou dar alguns exemplos, além disso, na prática, provoca o efeito reverso à proteção ambiental, porque desestimula atividades lícitas e regulares. E eu digo a vocês, eu atuo há mais ou menos 15 anos na área ambiental e com interface com a área empresarial. Nada provoca mais impacto ambiental negativo do que atividades ilícitas, do que a ilegalidade, né? Seja atividades ilícitas mesmo, porque não são permitidas pela lei, como o desmatamento ilegal, ou seja, atividades que até poderiam estar legais, mas vão no caminho da irregularidade, porque para conseguir uma licença ambiental está inviável. Então, acaba fazendo a atividade sem estar com a licença ou sem renovar a licença, sem fazer os monitoramentos ambientais que a sua licença está exigindo fazer, por exemplo. Então, é necessário, na minha visão, que nós tenhamos, nós, quando eu digo nós, sociedade, e o Estado, né, que eu agora falando do Estado, tenha muita clareza de que o Estado precisa se autocontrolar e também ser controlado pela sociedade na elaboração de normas, para que essas normas técnicas regulamentadoras, elas sejam criadas obedecendo a todas as demais normas que estão hierarquicamente acima delas na pirâmide normativa, sejam criadas obedecendo ao princípio da legalidade, sejam criadas visando segurança jurídica e, claro, visando também os valores que elas querem atingir na prática, de forma efetiva e não apenas no papel. É aquela velha discussão. Não adianta uma lei ser linda no papel, ter boas intenções no papel e, na prática, ela não funcionar. Perfeito, Isabela. Olha, vocês veem que a doutora Isabela, ela encampa exatamente o espírito do direito ambiental quando dizemos que o direito ambiental ele é multidisciplinar. Vocês vejam o cabedal de conhecimento dela, que não se detém apenas a área jurídica, né? Então, profundos conhecimentos aqui de filosofia, de política, de economia, de sociologia, realmente é muito bom, é muito prazeroso ouvir a doutora Isabela. E você disse uma coisa agora, Isabela, que agora no final da sua fala, que me lembrou Montesquieu, quando Montesquieu dizia que quando ele vai a algum país, quando ele ia a algum país, ele dizia o seguinte, que ele não se preocupava muito se naquele país que ele visitava existiam leis boas ou leis ruins. O que ele queria saber é se aquelas leis eram implementadas, de que forma elas eram implementadas. Então, é exatamente isso que você está dizendo, né? Sim, exatamente. Então, não adianta a gente ter um arcabouço legislativo fabuloso, mas que, ao mesmo tempo... Não é factível. Não é factível e acaba representando entraves aí a outras áreas, sim, né, de que o país necessita. De qualquer modo, Isabela, eu gostaria de, se possível, a par dessa sua explanação absolutamente fantástica e completa, se você pudesse, por favor, trazer algum exemplo de uma situação, tanto na sua área de atuação, lá onde você vive, na sua localidade, quanto em nível nacional, dessa situação que você coloca aqui para a gente, essa problemática toda. Muito bem, doutor Lucas. Assim, exemplos são a melhor forma da gente compreender, né, a ideia que estamos pretendendo passar. Eu vou começar com um exemplo nacional, então. Alguns anos atrás, e foi inclusive um dos exemplos que me motivou a estudar esse tema,
eu fui chamada para fazer um parecer sobre um caso que estava acontecendo de forma recorrente no Maranhão, mas não só no Maranhão, no Brasil todo, porque é decorrente de uma instrução normativa nacional do IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Brasileiro. O IPHAN, ele tem uma nobre função, e eu respeito muito, né, deixando aqui claro que eu respeito muito todos os servidores e os valores que são protegidos pelo IPHAN. E o IPHAN, ele tem, então, essa função de proteger o patrimônio histórico, arqueológico, artístico brasileiro. Todo o setor de arqueologia, existe todo esse setor dentro do IPHAN, apesar de nós termos um conselho de arqueologia no Brasil, em termos de licenciamento ambiental, isso está sob a responsabilidade do IPHAN. Pois bem, lá no Maranhão, e não apenas no Maranhão, mas no Brasil todo, mas os casos que eu estudei foram do Maranhão, as empresas me procuraram porque constantemente e de uma forma até crescente, elas estavam sendo demandadas pelo IPHAN para fazerem estudos prévios de arqueologia. Mesmo quando, em volta do empreendimento, na área de influência do empreendimento, não tinha qualquer sítio arqueológico já encontrado, não tinha qualquer bem tombado, não tinha nenhum sítio histórico de competência do IPHAN. Então, às vezes, vários empreendimentos de construção civil, né, estavam construindo um condomínio de casas numa área já toda antropizada, ocupada já há décadas ou séculos até, que já tinha tido várias ocupações humanas ali, não tinha nenhum sítio arqueológico em volta, mas o IPHAN estava determinando que fosse feito estudos arqueológicos prévios naquela área. Não estou dizendo que foi encontrado o sítio arqueológico, mas estudo arqueológico prévio, ou seja, a empresa deveria contratar arqueólogos para previamente vasculhar, né, o terreno, fazer pontos de perfuração no terreno, para ver se tinha algum achado arqueológico ali. Eu entendo isso ser demandado quando existe um potencial arqueológico na área. E se existe um potencial arqueológico na área, como é que a gente sabe se existe? Se tem sítio arqueológico na área de influência do empreendimento. Mas isso estava sendo demandado até mesmo para empreendimentos que não tinham sítios arqueológicos em volta. E aí o IPHAN, para justificar, dizia, não, mas se a gente alargar essa área de influência, e o próprio IPHAN determinava qual era a área de influência, se a gente alargar essa área de influência para abarcar 11 quilômetros, né? Um raio de 11 quilômetros, vai chegar nesse sítio bem aqui, que já está cadastrado. Bom, mas quem determinou que o impacto do empreendimento chega até 11 quilômetros? Às vezes o empreendimento do condomínio de casas vai chegar, a influência dele a 11 quilômetros de distância? Não chega. Então, quem é que estava determinando que deveria ser esse raio de influência de 11 quilômetros? O estudo ambiental do empreendimento determinava que o raio de influência era 1 quilômetro e o IPHAN chegava lá e dizia, não, 1 quilômetro eu não aceito, eu quero 11 quilômetros, e aí acabava abarcando um sítio arqueológico, um prédio tombado lá distante, né? Pois bem, além disso, o órgão ambiental licenciador, vamos supor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não estava sequer requerendo a anuência do IPHAN para aquele caso. Quando o empreendedor chega lá e recebe o checklist, não estava sequer sendo demandado dele a interferência, a manifestação do IPHAN. Mas aí o empreendimento começava, então, dentro da legalidade, seguindo recebia a licença prévia, então estava todo redondinho em termos de conformidade ambiental, e aí o IPHAN chegava no empreendimento e dizia, cadê a manifestação do IPHAN? Não tem? Vou embargar a obra, né? E aí mandava cartinhas, né, tanto para o empreendedor quanto para o órgão ambiental licenciador, para a Secretaria de Meio Ambiente, dizendo, se você não pedir a manifestação, você, no caso, o empreendedor e também a própria secretaria, você estará incorrendo em crime contra o patrimônio arqueológico. Então, isso estava provocando um cenário de terror, né? Terror, estava todo mundo aterrorizado. Tanto os empreendedores estavam aterrorizados, porque agora estavam tendo que fazer estudos arqueológicos prévios, mesmo em áreas que não tinha nenhum potencial arqueológico. E quando eu digo que não tinha nenhum potencial arqueológico, eu tive uma vez uma discussão com um arqueólogo do IPHAN, ele dizendo, não, mas tudo tem potencial arqueológico. Sim, o quintal da minha casa pode ter, né? Mas aí, se você começa a fazer o revolvimento do solo para a obra e topa com alguma coisa que não estava sequer imaginada, aí sim, para-se a obra, chama o IPHAN. Eu sou perfeitamente favorável, deixo claro, a se proteger o patrimônio arqueológico. Mas o que eu acho totalmente desproporcional é você exigir
estudos arqueológicos prévios, mesmo quando não tem qualquer potencial arqueológico naquela área, porque senão a gente faria que está exigindo um estudo arqueológico prévio para construir uma banquinha de coco, né? Uma banquinha de venda. E isso não tem lógica. Pois bem, daí o IFAM estava mandando essas notificações para o empreendedor, para os órgãos ambientais, e chegou a fazer uma ação judicial, próprio IFAM, contra os órgãos ambientais do Estado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estadual também, se não me engano, querendo que esses órgãos convocassem o IFAM para se manifestar em todo e qualquer caso que tivesse revolvimento do solo. E aí a decisão do juiz, nesse caso específico aqui, desse pedido do IFAM, foi: IFAM, os órgãos ambientais não são obrigados a lhe chamar em todo e qualquer caso, só quando tiver de uma forma muito concreta o potencial arqueológico de se encontrar alguma coisa ali. E o IFAM querer exigir que todo e qualquer caso caia sob a análise dele, nas palavras do juiz, significava uma usurpação da competência de licenciamento ambiental dos órgãos, né? Então, com essa primeira decisão judicial em mãos que chegou até mim, e esse caso dos empreendedores aterrorizados, os próprios órgãos ambientais licenciadores já aterrorizados com tanta notificação que chegava, eu comecei a estudar vários casos concretos e observar, nesses casos concretos, que o IFAM insistia que tinha que atuar, que o empreendedor até já tinha contratado os arqueólogos e não tinha encontrado nada, né? Gastou muito dinheiro e não encontrou nada. Eu comecei a observar um padrão que, assim, eu vou utilizar aqui um termo jurídico, tá? Que se enquadrava até como abuso de poder, né? Abuso de poder do IFAM de estar exigindo algo que não tinha previsão legal para ser exigido. E aí, no ano de 2015, o IFAM fez, justamente para se respaldar nesse seu interesse de participar do licenciamento ambiental, ele fez uma instrução normativa, a 01/2015, em que ele determina de uma forma expressa quais são os casos que ele deve atuar. E a letra da lei, a letra dessa instrução normativa nem está problemática. Eu analisei ela todinha, ela nem está problemática, porque ela diz que ele deve atuar quando existir bens acartelados pelo IFAM, ou seja, um sítio arqueológico já encontrado, já cadastrado na área de influência do empreendimento. Então, nem achei problemático. O problema é a interpretação dessa lei. Quando ele diz que eu não aceito 1 quilômetro de área de influência, o empreendedor chega lá dizendo: olha, na área de influência, eu considero que essa área de influência 1 quilômetro, ele diz: não, 1 quilômetro é pouco demais, eu quero 11 quilômetros, e acaba chegando lá num bem tombado, a 11 quilômetros de distância. Né? Então, a interpretação da lei estava sendo feita de uma forma que, na minha visão, estava desrespeitando a proporcionalidade, estava provocando muita insegurança jurídica para o empreendedor nunca vai saber se vai precisar ou não do IFAM, ele vai comprar um terreno, ele olha para o que está em volta do terreno, tem ou não tem sítio arqueológico, quanto eu vou gastar para esse empreendimento? E aí ele compra o terreno porque não tem nada em volta, e de repente vem um IFAM dizendo que precisa de um estudo arqueológico prévio, que é muito caro, né? Estudos arqueológicos são muito caros. Pois bem, então, essa interpretação estava provocando insegurança jurídica e até mesmo, na minha visão, provoca uma afronta ao princípio da legalidade. Por quê? Porque o particular acaba sendo exigido de fazer algo que não tem previsão na lei. Mas a instrução normativa diz. Mas a instrução normativa, ela diz que precisa ser feito esse estudo arqueológico prévio se tem bem acautelado na área de influência. Quem é que determina essa área de influência? É o estudo ambiental do empreendedor, né? E aí, isso me levou, portanto, fui contratada por a Associação dos Dirigentes Imobiliários de São Luís, do Maranhão, e isso me levou a fazer um parecer. Esse parecer foi protocolado nos órgãos ambientais, assim, por um subsídio, né, técnico, para dar mais respaldo até para os órgãos ambientais, para os empreendedores questionarem essas notificações que estavam chegando. Depois disso, aconteceu um congresso sobre o tema, um evento acadêmico sobre o tema, provocado pelo próprio IFAM para discutir o tema. Eu fui lá, palestrei, porque fui como convidada das associações dos dirigentes, quase levei pedrada, né?
quase levei pedrada, eu era a única que estava palestrando, digamos, contra, né, essa interpretação exacerbada. Quase levei pedrada, o procurador do IFAM se levantou, gritou comigo, começou a gritar, e eu mantendo a minha calma, a minha compostura, né, muito sangue frio para manter a compostura, mas enfim, de toda forma foi um bom debate, e esse debate, na minha visão, até provocou uma certa mudança nessa interpretação exacerbada do IFAM no Maranhão. Não sei como está nos outros estados, mas no Maranhão melhorou bastante, né? Então, hoje, por exemplo, eu não vejo mais o IFAM cobrando um estudo arqueológico prévio, a presença do arqueólogo, quando é uma área já toda antropizada. Antes ele estava cobrando até para construir farmácia. Para construir uma farmácia tem que ter um estudo prévio, a presença do arqueólogo lá. E hoje eu já não vejo isso. Então eu senti que justamente a sociedade civil, ali, por exemplo, eu estava atuando como sociedade civil, a Associação dos Dirigentes Imobiliários é sociedade civil, né? A gente pensa como sociedade civil só, por exemplo, pessoas individuais ou ONGs ambientalistas. Mas não, também quando as empresas se organizam na forma de uma entidade, isso é sociedade civil também. Pois bem, então ali eu estava atuando como sociedade civil, fiz um parecer como sociedade civil técnica, né? E isso funcionou, de certa forma. Funcionou porque, pelo menos no estado do Maranhão, o IFAM tem tido uma atuação mais condizente com os princípios hoje da legalidade, etc. De toda forma, esse tema ficou aceso na minha mente. E depois disso, eu passei a observar várias normas regulamentadoras feitas dentro dos órgãos que a própria letra da norma, né, no caso do IFAM, eu falei que a letra da norma eu não achei tão problemática, mas eu depois vi vários casos em que a própria letra da norma regulamentadora, ela ultrapassa, ofende a legalidade e todas as outras normas que estão hierarquicamente acima delas, fazendo exigências muito desproporcionais, muito descabidas e que não tem uma base legal para ser feita. Claro que você pode dizer, mas a Política Nacional de Meio Ambiente diz que o meio ambiente deve ser protegido. Sim, mas você vai regulamentar isso de uma forma proporcional. Mas existe o princípio da melhor tecnologia disponível. Sim, você pode pedir, dentro da lei, uma melhor tecnologia disponível, mas, na prática, esse termo disponível vai envolver custos financeiros. Você não pode exigir, por exemplo, que um determinado empreendedor adote uma tecnologia extremamente cara, onerosa, que vai inviabilizar o negócio, inclusive na sociedade aquela tecnologia não é largamente adotada, né? Então tem que ter proporcionalidade, tem que ter um bom senso aí na hora de se elaborar essas normas técnicas. E aí eu observei então várias normas sendo redigidas, elaboradas com toda a boa intenção. Eu não duvido da boa intenção dos técnicos que a elaboram, mas ofendendo ao sistema normativo, né? A tudo que está acima na pirâmide de normas, ofendendo enfim, ao que nós já temos positivado e redigindo normas com exigências muito desproporcionais. Um outro exemplo disso, agora já da norma mesmo ser desproporcional, foi uma portaria de fauna que foi elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, e ela faz exigências que, em nível nacional, só são feitas para hidrelétricas. Né? A Secretaria basicamente olhou para esse exemplo de uma norma do IBAMA nacional, de âmbito nacional, e copiou, assim, quase todas as disposições dessa norma do IBAMA. Mas essa norma do IBAMA ela é aplicável somente para hidrelétricas, grandes hidrelétricas. E lá no Maranhão, a primeira vez que fizeram essa portaria, eles colocaram ela aplicável para todos os empreendimentos. Do pequeno ao médio ao grande, todos os empreendimentos agora são obrigados a fazer esse levantamento e monitoramento de fauna com medidas muito extremas, assim, de muito custo financeiro, muito trabalho, e que iria inviabilizar diversos empreendimentos. Eu tive clientes que chegaram para mim e disseram, Isabela, se eu for atender a isso, vim aqui, eu vou fechar minha empresa, porque o custo de atender a isso é R$2 milhões por ano, por exemplo, e R$2 milhões é o meu lucro. Assim, é mais do que o meu lucro. Então, eu vou trabalhar para atender esse levantamento e monitoramento de fauna aqui. Só para vocês terem uma ideia do que essa norma inicialmente exigia e que ainda ela foi modificada, eu fiz um parecer, ela foi modificada depois do meu parecer e de alguma discussão que teve na sociedade, mas ainda
continuou muito exigente, mas pelo menos eles reduziram o âmbito de aplicação dela somente para empreendimentos que têm estudo de impacto ambiental, né? Empreendimentos maiores. Os que não são licenciados com estudo de impacto ambiental ficaram de fora, ainda bem, mas ainda assim continua muito exigente. Porém, antes dessa primeira modificação, o que é que ela exigia? Só para vocês terem uma ideia. Ela exigia que a empresa, no seu estudo ambiental, tivesse um biólogo mestre ou doutor para cada grupo faunístico. Então, tem 9 grupos faunísticos. Por exemplo, anfíbios, répteis, né? Mamíferos, insetos e por aí vai. 9 grupos faunísticos. Então, o empreendedor, na hora que fosse fazer o seu estudo ambiental, fosse contratar, por exemplo, a minha empresa para fazer o estudo ambiental, ao invés de a gente ter 1 ou 2 biólogos na equipe, precisaria ter 9 biólogos na equipe. Cada biólogo sendo mestre ou doutor, naquela especialidade daquele grupo faunístico. Então, eu teria que ter o mestre ou doutor em abelhas, o mestre ou doutor em mamíferos, o mestre ou doutor em outros grupos faunísticos. Vejam, eu entendo a razão assim, que estava na mente dos técnicos que escreveram isso, a razão acadêmica. Porque uma pessoa que é mestre ou doutor naquela área, ela entende daquilo. Porém, na prática, se você exigir isso, você inviabiliza o empreendimento. É caro demais fazer isso, né? Não é todo empreendimento que vai ter condição de fazer isso. Além disso, por exemplo, se tivesse uma rodovia próxima na área de influência do empreendimento, teria que fazer um monitoramento indo e vindo na rodovia 2 vezes ao dia para ver se tinha espécies que foram atropeladas. E quando eu digo espécie, eu não estou falando de uma onça atropelada, estou falando até de um anfíbio atropelado, né? Coletar os anfíbios, toda espécie que está atropelada e mandar para a instituição que as recebe. Então, isso é um custo altíssimo, altíssimo, altíssimo. E ainda exigia que 80% dos biólogos contratados fossem residentes no Maranhão. Novamente, eu digo, eu até entendo a intenção de gerar trabalho e renda no Estado, mas você não pode pedir isso. Isso viola o princípio da liberdade econômica, você não pode pedir isso, né? Existem outras formas de você estimular que os nossos biólogos residentes no Estado não sejam contratados. Você pode até, no Estado do Maranhão, pode até fazer uma lei dando um prêmio, dando um incentivo, né, para que se contratem pessoas locais, mas você não pode exigir que sejam contratadas pessoas locais. Pois bem, então eu fiz um parecer através do Centro das Indústrias do Maranhão, que eu sou diretora, eu fiz um parecer técnico, ele foi protocolado na Secretaria de Meio Ambiente e eles reeditaram a norma. Deixaram essas exigências, a maior parte dela, inclusive a exigência de um biólogo para cada grupo faunístico, eles deixaram, mas reduziram o âmbito de aplicação para somente empreendimentos que são licenciados com EIA-RIMA. Então, melhorou, mas ainda está muito pesado, principalmente porque, apesar de empreendimento ser licenciado com EIA-RIMA, então empreendimento de significativo impacto ambiental, mas pode ser que naquele caso específico, vamos imaginar, aquele empreendimento não vai afetar a fauna aquática, porque não tem nenhum corpo hídrico na área de influência do empreendimento. Vamos imaginar isso, né? Então, para que fazer o levantamento nesse caso, daquele grupo faunístico específico? O estudo de impacto ambiental, e qualquer estudo ambiental, ele tem que ser concernente aos impactos do empreendimento, né? E quando nós perguntamos, a sociedade perguntou para o órgão ambiental o porquê daquela portaria tão exigente, a resposta que veio até publicada no site da secretaria foi: nós precisamos de dados, o Estado do Maranhão precisa de dados são muito importantes, a gente precisa que os empreendimentos, ao fazer esses estudos ambientais, coletem dados, produzam dados sobre a fauna, né? Dados sobre a fauna, porque aí a gente consegue até fazer melhores políticas públicas, né? Com esses dados. Então, veja, eu sou uma cientista também, né? Além de ser empresária, eu sou também cientista. Eu entendo a necessidade de dados, precisamos de dados sim. Porém, deve recair sobre os ombros do empreendedor produzir esses dados, mesmo quando não tem relação com a sua atividade? Claro que não. Se deve recair sobre os ombros do Estado produzir esses dados, né? Fazer um grande levantamento sobre a fauna do Estado para produzir esses dados. E cada empreendedor produz os dados concernentes à sua atividade específica, né? E além disso, aquilo que já tinha acontecido do IFAM também querer aumentar a área de influência do empreendimento para além do que a consultoria contratada pelo empreendedor dizia, que era a área de influência, também passou a acontecer na análise
dos planos de trabalho protocolados no órgão ambiental. Então, a equipe que vai elaborar o estudo ambiental protocola um plano de trabalho que diz que a área de influência é essa, e aí o órgão ambiental, né, o setor diz, não, essa área de influência está muito pequena, eu quero uma área de influência maior. Claro que eles podem pedir uma área de influência maior se eles consideram que realmente o empreendimento vai impactar numa área de influência maior. Esse diálogo existe, mas não pode ser motivado por simplesmente querer dados. O coração do licenciamento ambiental é o empreendedor adotar medidas ambientais relacionadas ao impacto que ele gera, ao impacto gerado pelo seu empreendimento, e não para gerar dados desconexos do seu empreendimento, né? Então, tudo isso, esses exemplos, né, como eu falei, me levaram a adotar, a criar a ideia, né, de intenções louváveis, consequências reversas. Eu vejo muitas normas regulamentadoras. Esses só são 2 casos, eu vejo inúmeros outros casos acontecendo. Muitas normas regulamentadoras são criadas com intenções louváveis, mas as suas consequências são absolutamente reversas. Ou, às vezes, a letra da norma nem é tão problemática, mas a sua interpretação tem sido muito problemática, tá? Tem ultrapassado os limites aí da legalidade, da segurança jurídica, e, enfim, tem gerado consequências muito reversas. Perfeito. Isabela, eu gosto muito da área do licenciamento, eu concentrei meus estudos de pós-graduação em licenciamento ambiental, e, salvo engano, em 2019, a Confederação Nacional das Indústrias fez um relatório, um estudo muito grande, e o relatório desse estudo, que foi voltado ao setor empresariado, como o empresariado brasileiro, nacional, seus diversos setores, enxergava o licenciamento ambiental. E a resposta, basicamente, a grosso modo, foi que, além de ser um processo extremamente burocrático, representava um verdadeiro entrave ao desenvolvimento do país. Sim. Um entrave em setores que o Brasil precisa, na verdade, começar. Sim. Não vou nem dizer resgatar, né? Resgatando aí anos e anos, décadas de atraso em nossa infraestrutura. Sim. Então, cabe a nós, realmente, operadores do direito ambiental, tentar, da melhor forma possível, viabilizar, então, essa contradição aí, vamos dizer, né? Esse antagonismo que existe entre a academia, né? Sim. Junto com o setor público, né? Com o poder público, fazendo com que o empresariado possa participar de uma forma mais efetiva, de uma forma menos burocrática, tendo em vista, então, né, a implementação do desenvolvimento sustentável, que a gente vê que, na maioria das vezes, acaba havendo uma guerra. Sim. Doutora Isabela, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Está muito bom te ouvir aqui. Eu queria, então, só para a gente encerrar, que se você pudesse, de uma forma assim, objetiva, porque são todas as coisas que eu gostaria ainda de comentar, mas, enfim, suas considerações finais. A gente tem percebido que, em suas pesquisas, você tem estabelecido uma comparação entre a curva de Laffer, da tributação, e as questões ambientais. Sim. Se você pudesse dizer algo sobre isso, e também quais seriam as suas recomendações para que a gente possa resolver essa contradição que agora há pouco eu disse, né? Para que a gente possa estar cada vez mais preparado nesse contexto atual, não só de emergência climática que estamos vivendo, sim, mas para que a gente possa empreender, avançando, então, para esse desenvolvimento sustentável tão buscado, tão sonhado por todos. Perfeito, Lucas. A curva de Laffer, ela tem até relação com o que eu falei um pouquinho antes. No caso que a gente tira do direito tributário, quando o Estado aumenta muito a alíquota de determinado tributo, esperando arrecadar, então a intenção é arrecadar, mas aquela alíquota ficou tão alta que a arrecadação cai. Ela provoca o efeito inverso do esperado. A arrecadação cai porque as pessoas deixam de fazer aquela atividade, mudam o CNPJ da empresa ou até o produto que estão trabalhando para não inserir, para não recair naquela alíquota. A empresa quebra, no caso mesmo da empresa quebrar, ou
ou acaba indo para a sonegação, né? No caso, fazendo analogia com o licenciamento ambiental, acaba indo para caminhos da não regularidade ambiental, atua sem licença ambiental, o que é o que a gente não quer, né? E veja, aquilo que você falou sobre a conclusão da Confederação das Indústrias. O licenciamento ambiental, eu acredito que ele é absolutamente necessário, mas ele tem que ser otimizado. Ele tem que ser efetivo para proteger o ambiente, não para ser um labirinto burocrático, né? Então, eu acredito que nós temos, né, nós enquanto sociedade e o poder público tem que enxergar o licenciamento ambiental como um processo célere, primeiro de tudo, célere, aí as secretarias têm que estar bem aparatadas de recursos humanos, técnicos, e muitas vezes na política, né, elas são relegadas como uma secretaria acessória, isso não pode acontecer, secretaria de meio ambiente, eu brinco que toda a riqueza, a maior parte da riqueza passa pelas secretarias, porque são empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental, estão lá puxando outros empreendimentos, né? Então, médios e grandes empreendimentos necessitam de licenciamento ambiental. Então, como é que a gente vai enxergar politicamente uma secretaria de meio ambiente como algo acessório, né? Não é acessório. Então, é necessário colocar bons técnicos lá dentro, aumentar, se for necessário, aumentar o número de técnicos para dar celeridade aos processos, à análise dos processos. E lá dentro, se fazer normas regulamentadoras, por exemplo, acerca do trâmite de processos, que não faça virar um labirinto burocrático. E aqui eu falo não só de secretarias de meio ambiente, por exemplo, também para se retirar a certidão de desocupação do solo nas secretarias de urbanismo, né? Lá no Maranhão, nos municípios, vários municípios, é uma confusão para se conseguir tirar uma certidão de desocupação do solo. E aí tem a Secretaria de Urbanismo que pede a licença ambiental para retirar a certidão de desocupação do solo. Ao mesmo tempo, se você ter a licença ambiental, você precisa da certidão. E aí fica aquela história de quem nasceu primeiro ou a galinha e o empreendedor, coitado, correndo de um lado para o outro. Então, a gente tem que otimizar o processo de licenciamento ambiental para ele deixar de ser um labirinto burocrático, primeira coisa, e para que as exigências que são feitas no âmbito dele, de fato, venham proteger o ambiente. O valor que o empreendedor vai dispor para as medidas ambientais tem que ser muito bem aplicado, né? Voltando para o exemplo do monitoramento de fauna, do levantamento e monitoramento de fauna, depois do empreendedor se instalar, essa portaria que eu mencionei, ainda exige que seja feito um monitoramento 4 vezes por ano. Em estados que você só tem 2 estações bem definidas, que é a seca e a úmida, precisa de 4 monitoramentos por ano, 2 monitoramentos bastariam, né? Por quê? Porque aí o empreendedor fica com mais dinheiro para aplicar em alguma outra coisa, ou até mesmo no programa de prevenção de alguma espécie ameaçada ali na área. Porque se ele gasta muito dinheiro só com monitoramento, mas depois está sem dinheiro para aplicar na medida ambiental efetiva, que vai salvar as espécies, do que adianta, né? Então, a gente precisa de dados, sim, mas a gente precisa depois que o empreendedor tenha dinheiro para resolver o problema, se tiver algum problema, né? Pois bem, então, a gente precisa, na minha visão, pensar mais em efetividade. E lembrar que a oferta de dinheiro não é ilimitada. Então, existe uma quantidade financeira que os empreendimentos podem aplicar. A gente quer que a possibilidade financeira aumente sempre mais? Sim, mas a gente vai fazendo isso de forma contínua até para os empreendimentos poderem crescer, né? E terem condições de bancar aquilo. Porque se não tiver condições de bancar, o empreendimento quebra ou nem sequer se instala, ou nem sequer chega ali. E é por isso que a curva de Laffer, que é do direito tributário, ela pode ser da economia, né? Ela pode ser aplicada ao direito ambiental. Se você exige, para além do que os empreendimentos conseguem fazer, ou eles vão deixar de se instalar, ou eles vão quebrar, ou eles vão fazer na irregularidade. E aí a proteção ambiental cai. E, novamente, eu digo, dentro dessas considerações finais, nada impacta mais o meio ambiente do que ilegalidade. O que a gente precisa é fazer com que os empreendimentos tenham um ambiente favorável para operarem de forma lícita, de forma regular, cumprindo as condicionantes ambientais. E para eles fazerem isso, eles têm que ter um licenciamento ambiental ágil, célere e com medidas proporcionais que deixem o empreendimento acontecer. E aí, por fim, o que é que a gente... Isso já é uma parte do que é que a gente precisa, né? E aí, acerca especificamente da elaboração de normas técnicas, eu acredito que os órgãos técnicos, eles precisam ouvir a sociedade, os grupos interessados e que serão impactados por aquela norma. Por exemplo, essa portaria de fauna, a gente só pode se manifestar, o Centro das Indústrias, só pode se manifestar quando ela já estava publicada,
já estava publicada e provocando polêmica. Por que os empresários, através, por exemplo, de entidades representativas, como o Centro das Indústrias, ou a FIEMA, que é a Federação das Indústrias também, não foi chamada para uma mesa técnica de debate antes, né, antes da publicação da norma, enquanto a norma estava sendo elaborada? Coloca uma mesa de debates os empresários, chama a academia, os professores que estudam aquilo, na hora que vai elaborar uma norma técnica. Inclusive, nos estados existem conselhos de meio ambiente com representação do poder privado, né, do empresariado, da sociedade civil, da academia, etc. Utiliza-se, acredito que esses espaços podem ser melhor utilizados para que essas normas, quando estão sendo elaboradas, passem por lá e tenham a visão de todas essas partes interessadas. Porque muitas vezes as normas técnicas são elaboradas dentro de um gabinete. Quando eu digo gabinete, é um setor técnico, não necessariamente gabinete do secretário, né, mas de um setor técnico, por técnicos muito empenhados em fazer a diferença. Isso é ótimo que eles tenham esse sentimento, mas eles não têm a vivência jurídica, não tem porque não são advogados, não são juristas, né? São da sua área técnica específica, então não entendem como é que funciona o sistema normativo, o que pode e que não pode ser pedido, e não tem a vivência prática daquela área que o empresário tem para saber como é que aquela medida vai impactar na prática, né? Se aquela medida é factível ou não, como é que a gente poderia trabalhar melhor aquela medida. Então, na minha visão, no processo de elaboração de normas técnicas, a sociedade tem que ser ouvida. E quando eu digo a sociedade, não é fazer grandes audiências públicas só para polemizar, né? Audiências públicas são necessárias em determinados momentos, em determinados casos, mas na hora de elaborar uma norma técnica, o que eu acredito que é mais necessário é chamar os setores que vão ser afetados pela norma. E no caso, assim, por exemplo, da sociedade civil mais difusa, chamam a academia, porque a academia muitas vezes representa muito bem. Chama a academia, chama o empresariado para sentar e discutir aquilo antes de ser publicado, porque já sai melhor publicado, e depois sim, faz audiência pública aberta da sociedade para discutir aquilo, ou até antes mesmo, quando já tem uma minuta pré-elaborada. Em relação à sociedade civil, nesse caso eu me incluo como sociedade civil, tanto como acadêmica, jurista, como também representante do Centro das Indústrias do Maranhão. A sociedade civil tem que fazer também o seu papel de estar ali, fiscalizando, pressionando, dizendo: ei, espera aí, eu quero participar desse processo, não pode se acovardar e deixar as coisas acontecerem, tem que participar. Perfeito. Isabela, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo aqui chega ao final, porque está tão bom te ouvir, essa aula que você está proporcionando para a gente, e todos que nos acompanham aqui, tenho certeza que gostaram muito. Então, fica aqui o nosso muito obrigado à Escola Vilaré e um até breve. Muito obrigada a todos vocês.